Oi, gente. Olá. Boa noite, tudo bem? Vamos aguardar um pouquinho a Adriana entrar. Assim que ela entrar, a gente já começa a nossa live. Adriana, cadê você? Já adicionei, solicitei a sua. Oi, oi! Olá! Tudo bom, bonitinha? Boa noite, tudo bem? Tudo e você? Tentando ajeitar aqui meu celular, gente. Pronto. Tudo. Então tá bom. Bom, vamos fazer uma pequena introdução aqui para o pessoal te conhecer, né? Quem não te conhece. A Adriana, ela é neuropsicóloga e psicopedagoga, né, Adriana? Ela Isso. trabalha com crianças e adolescentes que têm dificuldade em aprendizagem e hoje ela vai conversar um pouquinho com a gente aqui sobre os impactos desse isolamento social na educação dessas crianças e das demais crianças também, né? Para quem não me conhece, eu sou Daniela Silva, sou advogada, especialista em direito previdenciário e a gente vai conversar um pouquinho. Né, Adriana? O que você Isso. pode dizer para a gente? Conta um pouquinho do seu trabalho para a gente. Tá. Eu me especializei, eu tenho 7 especializações, 3 delas na medicina da Unicamp. Eu me especializei em cérebro. Eu sou arquiteta de formação, mas eu comecei a dar aula particular porque sempre foi minha paixão ensinar com 16 anos de idade. Mas como eu era muito boa aluna, não me deixaram fazer pedagogia. Não, porque professor não ganha dinheiro, né? Aí eu fui fazer arquitetura. Mas com 16 anos eu comecei a dar aula. E quando eu me formei, eu trabalhava com arquitetura e dava aula. E aí eu senti a necessidade de me especializar. Por quê? As crianças que vinham para mim não tinham só uma dificuldade pedagógica. Ah, não entendi específico o conteúdo. Eu via que alguma coisa estava diferente de uma criança que tinha uma dificuldade específica. E nisso eu comecei a me aprofundar, a estudar. E quando eu comecei a fazer pós-graduação, em 1996 foi a minha primeira. Nem existia muito, estava começando a se falar do déficit de atenção. Em 94, aqui no Brasil, começou a se falar, até começar a vir curso, tudo. Então, demorou um tempo. E aí eu senti necessidade muito grande de me especializar. E hoje eu trabalho com crianças que têm dificuldades pedagógicas, que são dificuldades específicas de um conteúdo, têm transtorno ou distúrbios de aprendizagem. Então, são aquelas crianças que têm déficit de atenção, hiperatividade, dislexia, distúrbio específico da linguagem, entre outros tantos que existem por aí. O porquê que a gente resolveu fazer essa live? Porque, gente, está um caos a educação. É muito triste ver o que está acontecendo. É claro que é uma coisa muito mínima perto do que a gente está vivendo, uma pandemia, dificuldades econômicas, sociais muito grande. Então, assim, o Cortella mesmo falou, não liga. Agora não é o momento de você se preocupar com a parte pedagógica do teu filho. Ele vai aprender uma raiz quadrada, análise sintática, PA, PG, lá na frente. Não deu para aprender esse ano? Aprende depois. O que importa agora é a gente ensinar os nossos filhos a serem fortes,
e a superarem esse medo que está vindo com todo mundo. A gente não sabe quem vai pegar essa doença, quem não vai, como vai ser essa doença em alguém na nossa família ou com a gente. Ninguém tem certeza se você vai morrer ou não vai morrer, como que essa doença vai pegar, e diz que 70% da população vai pegar. Então, está um caos a educação, mas mais preocupante hoje é a gente ver os impactos da doença na nossa vida, impactos sociais, econômicos, porque quantas famílias, gente, eu mesma, eu sou autônoma, meu marido é autônomo, então assim, eu não posso atender no meu escritório, então a renda da gente diminui e todo mundo no mesmo barco, né? Porque todo mundo, quantos são autônomos no Brasil, né? Também sou autônoma e o impacto vem. Querendo ou não, acaba vindo, especialmente com o fechamento de tudo, né? Não só a escola, os fóruns, o comércio, tudo. Alguns atendimentos de saúde também fecharam as portas para não correr o risco, né? Para não ter chance de algum contágio. Mas, assim, o que me preocupa, Adriana, é a questão as escolas, para não perderem, também acredito para ajudar as crianças e adolescentes, lançaram essa plataforma de aula online, tanto as escolas particulares quanto algumas escolas públicas, né? A questão da escola pública a gente pode discutir num tópico em separado, que eu acho que é muito importante. Uhum. Mas o que você acha que essa aula online, lógico, eles dizem que vão repor, né, esse período, qual o impacto que isso pode trazer para a criança, para o adolescente, essa aula online, especialmente para aqueles que não têm condições dos pais acompanharem, acompanharem eles durante essas aulas? Então, todas as escolas, é tudo uma coisa muito nova no Brasil. Então, assim, ninguém estava preparado. Tem escola que a hora que falou, não pode mais, já deram férias. A escola do meu filho, logo no início, uma escola super tradicional aqui em Campinas, uma escola particular, assim, bem bacana. O que aconteceu? Não estava preparada. Mesmo eles tendo coisa digital, não estava preparada para dar aula. Então, deram férias até eles se estruturarem, depois de um mês voltaram. Aí, outras escolas continuaram aos trancos e barrancos e foram dando aula online. As escolas particulares, elas estão com alicerce, porque tem dinheiro. Então, se tem dinheiro, compra os melhores aplicativos para poder darem assistência a essas crianças. A escola pública está um grande problema, eu já falo já. Vou falar primeiro das escolas particulares e depois eu falo da escola pública. O que acontece? Um professor entra num aplicativo e o aluno, no Brasil, as escolas que eu estou atendendo, que são escolas Porto Seguro de Valinhos, Liceu, Imaculada aqui de Campinas, bom, são várias escolas, Notre Dame, as tops 10 de Campinas. Então, o que eles fizeram? Colocaram a plataforma, só que o aluno tem opção. Ele pode aparecer ou não para o professor. Então, o professor não exige. O meu filho mesmo, eu estou aqui do lado, ele é um adolescente, só que enquanto ele está lá tendo aula, eu estou trabalhando online também, dando assistência online. Ele foi lá e colocou um esparadrapo na câmera, porque ele não quer aparecer para o professor. Aí, quando eu ponho ele na escrivaninha, 16 anos, eu abro a janela, Eduardo tem que sentar, porque ninguém estuda deitado, com frio, adolescente. Quando eu vou lá dentro, que em intervalo de uma aula e outra eu vou ao banheiro, ele está deitado embaixo da coberta. Então, eu me pergunto, como que um adolescente, e isso que meu filho é responsável, ele é super bonzinho, ele presta atenção realmente, depois ele vai, ele faz a lição e eu acompanho. Como que um adolescente, tendo que acordar de madrugada, que eles acordam 6h30, com frio, ele vai prestar atenção? Não presta, gente. Um monte de amigo do meu filho, eles falam, Dri, os meus alunos mesmo falam, Dri, não dá, a gente não consegue. Então, existe um negócio que chama-se atenção focalizada e atenção seletiva. O que acontece? A focalizada é quando você consegue sustentar o tempo que você sustenta aquela atenção.
E a seletiva é o que eu quero prestar atenção. Então, eu vou selecionar. Eu quero escutar o barulho, eu quero prestar atenção no professor, eu seleciono. O professor, com as câmeras desligadas, ele não está vendo o olho do aluno. Ele não está vendo se o aluno está prestando atenção ou não. E o adolescente, gente, é difícil. Eles não vão querer. É dificílimo ele sustentar a atenção com o professor falando, olha, papapá, tá, tá, tá. Ele não consegue, não é uma aula que tem expressão corporal, o professor não está vendo o olho para chamar atenção, porque o adolescente, ele se distrai, você tem que falar, presta atenção. Então, não é uma aula dinâmica, né? Não tem dinâmica. Não tem. Então, isso eu estou falando de escolas particulares que têm todas as ferramentas. O que eu vejo? Eles não estão levando a sério. Aí, por exemplo... Ai, tá quase caindo meu celular aqui, gente. Por exemplo, eles estão tendo aula. Aí, muitos falam isso para mim, eles relatam, os meus alunos relatam. Adri, o professor deu um avaliativo, avalia 3 pontos, eu estava com o celular do lado, eu procurei na internet, eles falam braille, falam em braille. Eu vou no braille, tem toda a resposta, a gente pega e copia. Então, Daniela, está sendo assim, o que temos para hoje é isso? Então, nós vamos tentar com isso. Então, cabem às famílias, realmente, eu sei que tem pai que trabalha, que deve estar sendo um estresse executivo e pressão da empresa, ficar em cima do filho. Mas os pais vão ter que ficar em cima dos filhos, porque senão eles não vão conseguir ter uma evolução pedagógica. Embora eu concorde muito com o Cortella, agora não é o momento principal de você se preocupar só com a parte pedagógica. Então, é claro que se você tem condições, que nem os pais dos meus alunos, eles têm condições financeiras de me pagar. Então, 2 vezes por semana eu tô ali. Vamos lá, o que vocês aprenderam? É isso? Então, vamos lá, fazer exercício. Então, eu tô olho com olho, eu tô fazendo atendimento individualizado. Então, eu falo, mostra aí, vira a câmera. Aí eu vejo o exercício resolvido, eu mando ele me mandar por WhatsApp para eu poder corrigir. Então, realmente, os meus alunos, eles estão aprendendo, porque eu tô vendo passo por passo de tudo que eles estão fazendo. Agora, os que não estão tendo um acompanhamento, só tendo professor, ele não está, a menos que seja um nerd, uma pessoa super comprometida. A maioria, Daniela, eu vejo que não vai ter tanto conteúdo. Hoje, eu não posso citar nomes, né? Teve uma escola que teve prova e todo mundo no WhatsApp passando um para o outro a resposta. Então, não tem como ser dissertativo, o professor tem que dar prova-teste. Então, o que acontece? Eles estão colando. Então, assim, é uma enganação. Seria muito mais legal o professor falar, bom, hoje vai ter uma apresentação de um trabalho que fulano fez uma pesquisa. E o aluno dá aula. Então, eu tenho certeza que eles estariam aprendendo muito mais. Então, assim, está comprometido o conteúdo pedagógico. Eles não vão ter como repor, porque não tem tempo. Diz aqui na Prefeitura de Campinas que talvez as aulas voltem só dia 20 de julho presencial. Então, você imagina, nós temos mais 2 meses ainda. São 60 dias. É muito tempo, é muito tempo. Eu mesmo falei para os pais dos meus alunos, eu tenho falado essa semana, que eu vou tentar voltar no dia 8 de junho, embora não possa, mas eu vou fazer atendimento individualizado, vou tomar todas as medidas de segurança, porque eu tenho responsabilidade com as minhas crianças, então eu vou ter que voltar. Até porque, como você citou, muitos desses pais não tiveram a prerrogativa de trabalhar home office, né? Uhum. Então, essas crianças, esses adolescentes acabam ficando aos cuidados de uma babá ou de um terceiro, que não sabem lidar, que não conseguem fazer a cobrança que os pais teriam o poder para fazer, para que essa criança acompanhe efetivamente o estudo. E eu vejo também, como você relatou, o método adotado por eles não é um método atrativo e nem produtivo, né? Porque esse método de jogar conteúdo, isso a gente está falando das escolas particulares, universidades, né? E o fato também da pessoa estar em casa. Ela se distrai, como você disse. Eu vou ali tomar uma água, vou tomar um café, vou comer alguma coisa. Então, a atenção fica desvinculada e a criança e o adolescente acabam não assimilando aquele conteúdo como se fosse numa aula presencial. Né? Eu falo por mim, fiz pós-graduação online e demanda um comprometimento
muito grande. Apesar de eu, assim, ter me dedicado, eu confesso que eu prefiro a aula presencial, porque tem essa dinâmica professor-aluno, e a gente consegue ali, ao vivo, no calor, esclarecer as dúvidas, conversar, e no online é muito complicado. Como que um professor vai controlar 25 crianças, 25 adolescentes no mínimo, através de um aplicativo para passar o conteúdo? Não tem. Tem um aplicativo, eu tenho algumas seguidoras americanas, e aí eu sigo também essas seguidoras que me seguem, a gente fala bastante. Existe um aplicativo que chama Zoom, e esse Zoom, todas as crianças aparecem, é um aplicativo pago, e aí o professor fica vendo todas as crianças. Só que não deveria ter... Esse Zoom, Adriana, ele tem a possibilidade de ser gratuito, acho que até 50, tem a possibilidade de você fazer a inscrição gratuita, mas ele tem uma limitação de pessoas para fazer a videochamada. Então, acho que ultrapassou, não sei se é 40 ou 50, ultrapassou o número, é pago, e aí você não tem limite. Então, e como as escolas têm uma plataforma digital, então, por exemplo, uma tem o Google, não sei o que lá, então, o que que acontece? Aí meus seguidores tudo perguntando que horas vai ser a live. Bom, o que que acontece? Ele já tem uma plataforma digital, ele não vai pagar uma outra, porque os alunos já estavam acostumados com aquela. Eu estou fazendo no Google Meet. Ele trava o som, aí dá eco, aí daqui a pouco a internet está toda sobrecarregada, os alunos não conseguem, cai toda hora. Tá um caos realmente. Só que o que que eu vejo, Daniela, o mais preocupante de tudo, que o conteúdo pedagógico deveria ser cobrado pelos pais. Por mais cansaço que o pai tenha, ele deveria chegar no final do dia. Muitos pais nem lembram mais. Se eu pegar o meu marido, ele não lembra nada. Então, assim, eles não lembram conteúdo pedagógico. Então, mesmo assim, é a hora de você sentar com o seu filho. É a hora de você ter um tempo com o teu filho. Todo dia, meia hora, 40 minutos, não vai te atrapalhar tanto, entendeu? Tem que ter essa energia. Primeiro que você não está tendo o trabalho de pegar um carro, você não está tendo estresse de um trânsito, entendeu? Então, tem algumas coisas que a gente já está sem aquele estresse. Então, tem o estresse de terminar seu trabalho e senta com o teu filho. Filho, deixa eu ver, deixa eu tentar te ajudar, porque senão eles não vão ter comprometimento, entendeu? É claro que eu não posso generalizar, sempre tem os alunos que estudam. Eu era uma nerd, então, assim, eu sempre estudei muito, muito além do que era necessário. Eu lembro que minha mãe, uma vez, foi chamada pelas madres da minha escola para falar para eu parar de estudar. Eu saía, eu levava os livros, eu sempre amei estudar, sempre. Então, assim, existem as exceções. Mas, assim, eu vejo que as escolas estão tentando muito, estão fazendo de tudo. Nós vamos para trabalhar, porém, 40 minutos gratuito. É o Zoom, o Zoom. São 40 minutos gratuitos, você pode usar. Então, e aí, Daniela, eu vejo assim, vai ter um comprometimento pedagógico, sim. Então, eu não sei como vai ser feito. Eu tenho dó dos alunos que estão prestando vestibular. Eu acho que eles vão perder esse ano, ou as universidades vão ter que fazer alguma coisa diferente, entendeu? Agora, se imagina na escola pública, eu tenho alunos de escola pública. Tem aluno que não tem dinheiro para pagar a internet, gente. Tem aluno que não tem dinheiro para pôr crédito no celular. Crédito. Tem aluno que não tem celular. Não tem celular. Como que essa criança vai estudar? É justo? Não é justo. Entendeu? Então, assim, existem os políticos, eu não queria entrar nessa situação, quantos roubando. Era hora de dar internet gratuita para todo mundo. Era hora de dar um computador, põe centro de estudo nas favelas, faz distanciamento, põe alguém para cuidar, tem que ser feito alguma coisa. Não tem como continuar, porque as crianças não vão conseguir ter acesso à educação. Eu falo, a periferia é sempre prejudicada, sempre. Na verdade, eu vejo que, assim, a maioria das escolas públicas, não só na periferia, tem tido muita dificuldade, porque o ônus
para que o professor consiga ministrar essa aula online, fica para o professor. Ele tem que ter uma boa internet, ele tem que ter uma boa máquina, né, para que possa ministrar essa aula. Então, fica muito difícil, porque muitos professores também ganham pouco na rede pública e não conseguem pagar uma internet de 300 mega, não sei, não entendo, para que não trave. Um professor da rede estadual, se eu não me engano, às vezes não chega a ganhar 2.000, Daniela. Quer dizer, como que com 2.000 eu vou ter um celular, eu vou ter um computador, um professor não tem, gente. Isso deveria ser do governo poder. Ó, você mesma aí, você está trabalhando e você está com um filho. Então, isso, ó, as crianças... Vem com a Daniela aqui. Está acontecendo com todo mundo, entendeu? O pai está trabalhando, a criança está do lado. É uma situação que todo mundo tem que... Eu acho assim... Eu estou amando a quarentena, sabe por quê? Eu acho... Tadinho, Daniela. Dá quer desenhar? Então vai, dá caneta. Todo mundo aqui entende, todo mundo sabe que está todo mundo igual. Ai, só por Deus. Vai lá com o Caio. Tá todo mundo com Desculpa, criança. gente. Então, essa hora a advogada sai e entra a mãe. A mãe, tudo junto, né? Eu que sou mãe, tudo junto. Mistura tudo essa hora. Então, e aí eu tenho muito dó dessas crianças de escola pública. Eu vejo já meus alunos da escola particular e da escola pública. O MEC, ele coloca uma grade de conteúdo. Então, todo mundo vai ter, por exemplo, no 9º ano, vai ter Bhaskara, vai ter Teorema de Tales, vai ter congruência, vai ter tal coisa. Então, o professor da rede pública, ele dá. O professor da rede particular dá. O da pública é tudo superficial. Não tem nem tempo para aprimorar, né? Para adentrar mais no tema. Ele não consegue nem, Daniela, segurar uma classe que não tem respeito. Por quê? Porque os alunos não estão nem aí. Não estou generalizando, não estou discriminando. Eu estou falando qual é a realidade. Eu tenho dó. Então, assim, eu vejo os exercícios da rede pública, é tudo superficial. E o da rede privada, hoje meu filho, ontem, ele tinha a prova de física, hoje ele foi estudar física. Os exercícios, todos, USP, o FRJ. Então, assim, o nível de exercício é super aprofundado, entendeu? Então, assim, é tudo diferente, gente. É um absurdo a educação no Brasil. Tá? Eu sou super Bolsonaro, tá? Então, desculpa aí se alguém é contra. Super a favor de quando ele fala, gente, vamos lá na rua ver, vamos ver o que está acontecendo. O coitado, ele entrou na casa de uma pessoa, só tinha a garrafa de água. Então, assim, o MEC, ele deveria realmente estar vendo isso, e não está vendo. Olha lá, a diferença é grande, existe uma dificuldade em equilibrar. Infelizmente, existe essa dificuldade. Assim, temos escolas públicas muito boas. Meus filhos, por exemplo, atualmente um tem 6 anos, está no 1º ano. Ele estuda numa escola pública, em que é muito boa, por sinal. As professoras do 1º ano formaram um grupo no WhatsApp para passar exercícios, para acompanhar o desenvolvimento das crianças, né? Elas acompanham, elas questionam, até porque, sinceramente, esse sistema online EAD do município, da escola pública, não é dos melhores. Eu posso falar porque eu fui ajudar meu filho, assisti uma aula de educação física online. A aula era fazer aviãozinho de papel. Nossa! A aula de português. Motora, está desenvolvendo atenção, entendeu? Quando a criança é pequena ainda, agora não. Mas ele já tem 6 anos, já daria para, né? Eu acho que assim, o que está acontecendo que eu percebi na plataforma municipal, pelo menos aqui na minha cidade, é um tapa-buraco. Uhum. É um tapa-buraco, literalmente. Por quê? Até para creche, Adriana, eles criaram, alunos de creche de 2 anos, 1 aninho, criaram uma plataforma para o aluno ficar vendo musiquinha. Mãe põe um aplicativo, né? Então, assim,
não tem como. Está realmente muito difícil a questão do aprendizado das crianças, né? E o conteúdo que eles têm passado não satisfaz o que é necessário para a idade. Então, agora eu vejo as aulas americanas, uma seguidora colocou lá nos stories dela, gente, vocês não têm noção, a criança na fase de alfabetização, a professora, aí todos os aluninhos lá, é que não tem também 30 crianças numa sala de aula, né? Então, mas as crianças lá, acho que são 10, 15, todas fazendo conteúdo na mesinha. A mãe colocou a criança numa mesinha com o iPad e a criança participando ali, fazendo as atividades. Então, assim, eu assim, no começo me desgastei muito, foi muito difícil para mim trabalhar online. Agora, depois, eu comecei no dia 15 de março. Agora tá tranquilo. Tá super gostoso, eu já me adaptei, então, assim, eu trouxe todos os meus livros no meu escritório. Então, tá dando super certo. Então, assim, todos os meus alunos, eles estão tendo conteúdo. Só que eu trabalho, a maioria tem déficit de atenção. Então, quando eu estou do lado, é muito melhor. Porque eu fico assim, vamos... Mesmo assim, eu vejo, por exemplo, quando a pessoa perde atenção, a pupila dela dilata. Então, eu falo, vamos, eu consigo muito ver no olho. E, às vezes, o meu próprio aluno cai na internet. Então, assim, o que eu estava focando a atenção dele, ele perde porque a internet cai. Ou tem mãe que não mora numa casa tão grande. Então, o aluno está no... Oi, gente, a Adriana voltou. Voltou. Desculpa, tocou meu telefone. Minha tia Elza, Daniela. Tia Elza. Aí, o que acontece? A criança está numa copa, a mãe está cozinhando, tem panela de pressão, tem um cachorro que vem. Então, como que essa criança vai conseguir ter atenção se não está num ambiente propício para estudo? Então, assim, é o que temos para hoje. Eu acho que está todo mundo tentando. Eu tenho certeza que todos os professores estão, assim, fazendo o que podem, possível e impossível, para tentar passar um conteúdo. Para eles também deve ser super... Meu Oi? Deus, desculpem. Desculpa, gente. Imagina. E aí, o que acontece? Os alunos, eles estão assim, os professores realmente, eles estão tentando. Vocês imaginam, eu tô com 30 alunos de uma sala de aula e todo mundo não me olhando. Ele só vê a foto das crianças. É super desmotivador para o professor, entendeu? E até para controlar a atenção, saber se a criança está prestando atenção no conteúdo, se não está. Oi, Adriana? Voltou. Voltei. Então, porque se o professor não consegue ver o aluno, a imagem do aluno ao vivo, ele não consegue saber se a criança está assimilando aquilo que ele explica, se a criança tem alguma dificuldade, porque o professor, depois de um certo tempo, ele cria uma certa empatia com o aluno e ele conhece o aluno só pelo olhar, assim como você disse que conhece os seus alunos, né? Está caindo toda hora, gente. Tá assim para todo mundo, eu acho. E aí um dos problemas, como que os professores, principalmente da rede pública, têm condições de manter um equipamento ou alguma coisa para passar esse conteúdo. Em que pese o conteúdo da rede pública, ele é um link que você vai lá e tem as atividades, você não tem acesso ao professor. São só as atividades e a criança faz a atividade, nem considera, você clicou no link, considera a presença. Mesmo que você não faça atividade. Né? Então, é uma coisa que eu vejo, como o Cortella mesmo disse, esse ano pedagógico será realmente perdido. Me preocupa, me preocupa. Então, porque um ano bem complicado, não vai ter, eu acho, o aluno tem que ter a responsabilidade para querer. Eu acho, Daniela, que daqui a um tempo
eu acho que já está mudando o comportamento, porque assim, você vê pelo comportamento da população. Gente, é uma pandemia, fiquem em casa. Você vai na periferia, as pessoas estão achando que é férias, fazendo churrasco. Então, assim, a própria população não tem Não só não é só na periferia, Adriana. Posso falar pela própria categoria que eu preencho, a categoria dos advogados. Muitos colegas, né, a gente vê nas redes sociais publicando foto de churrasco, de festa, de piscina, né, enquanto deveriam estar tomando os cuidados necessários de isolamento, né, contenção. Muita gente não respeita. Tem acontecido uma evolução na população, no entendimento? Acredito que sim, muitas pessoas já assimilaram que a tecnologia ela veio para ficar e ela é necessária, né? Muito necessária. Eu, pessoalmente, sempre fui muito contra a deixar o meu filho, tanto o Caio, de 6 anos, quanto o Daniel, de 2, ter acesso à tecnologia. Mas hoje eu vejo que é uma necessidade de permitir que eles tenham acesso, com controle, lógico, porque o mundo hoje é tecnológico. E se eles não tiverem esse acesso, isso pode prejudicar no desenvolvimento deles, né? Vão ser um analfabeto digital. Exato. E outra coisa, existem muitos aplicativos, mas muito bacanas para poder alfabetizar, para desenvolver um monte de coisa. Por exemplo, eu tenho um aplicativo que é só para desenvolver a psicomotricidade das crianças. Então, aquele caderno de caligrafia de antigamente, hoje você pode fazer no iPad. E você vai desenvolver toda a sua psicomotricidade. Crianças que têm problema de tabuada. Na minha época, a gente tinha disquinho, que eu tenho até hoje. Sim. 2 vezes 1 é 2. Aquela reguinha. Eu decorei a tabuada por música. Então, hoje, eu tenho um aplicativo também no iPad que a criança, através de jogos, ela decora a tabuada, que é muito mais gostoso. É assim, a nosso favor. Então, assim, se você souber usar a tecnologia, tem muita coisa que dá para fazer para a educação. Eu tenho programas, por exemplo, de biologia, que você entra dentro de uma célula. Então, você vai ver como uma mitocôndria funciona, como não sei o que funciona. Por exemplo, o cérebro, eu mesma, quando eu fiz a minha última pós-graduação em neuropsicologia, eu sou arquiteta de formação, então eu tenho um pavor a tudo que é sangue e tal. E eu fui dentro da medicina, então eu tinha que estudar o cérebro. Para eu olhar o cérebro, meu Deus, eu não posso olhar, eu tenho um pavor. Então, o que eu fiz? Eu baixei um aplicativo, isso em 2012, quando eu comecei. E eu estudei todo o cérebro através de um aplicativo. Então, você faz os cortes, você vê todas as sinapses, você vê todo o funcionamento do cérebro através de aplicativo. Então, assim, tem muita ferramenta legal que dá para a gente usar a favor. Então, eu vejo que essa tecnologia, isso que aconteceu vai ser para a gente se aprimorar na tecnologia, a educação na tecnologia. E eu acho, Daniela, que futuramente não vai ter nem mais escola. Eu acho que não vai ter nem mais shopping. Eu estava falando para o meu marido, eu precisava comprar um papel. Aí, eu olhei na Calunga, né? A Calunga está fechada. Eu poderia comprar pela Calunga ou nas americanas.com. Americanas.com eu comprei anteontem, chegou hoje. Aí eu paguei R$ 12 de frete para me entregar. Aí eu falei, Alexandre, eu moro em Barão Geraldo. Até eu chegar no shopping Iguatemi, eu gasto gasolina, eu gasto desgaste do carro e gasto estacionamento. R$ 11. E estou sujeita a ser assaltada, a bater o meu carro. De novo, Oi? Estão me ligando, desculpem. Então, Imagina. assim, todo esse gasto financeiro, desgaste do carro e de tempo, de ter que ir até o shopping, tá. Eu fui lá, comprei anteontem, chegou hoje o papel na minha casa. Então, eu acho que tudo vai vir para ficar. Então, assim, shopping, as pessoas vão pensar, se vou ao shopping, shopping vai ser entretenimento, eu acho. Vai diminuir muito. É muito caro ter uma loja no shopping. É muito caro manter funcionário. É muito caro manter uma escola. Tudo bem, as crianças precisam de socialização, mas eu acho que a humanidade vai se reinventar.
Eu acho que a socialização vai acontecer de outras maneiras, vai ter mais brincadeira em família. Eu desenvolvi no meu... Daniela, agora eu ia te falar. Eu entrei no Instagram errado. Eu entrei com o Hum. Driolos. Eu não entrei no Planner. Ah, Mas tudo bem. verdade. Mas tudo bem. Por isso que eu tô vendo que meus seguidores não estão entrando. Tô vendo que está entrando gente conhecida, mas tudo A bem. gente compartilha lá depois. Tá. E aí, Daniela, o que eu fiz no meu Planner Driolos? Eu criei um... Na minha casa, a gente tem o hábito de toda sexta-feira a gente ficar, eu, meu marido e meu filho. Então, assim, eu chamo de Family Time. Então, toda sexta-feira, eu vou para a cozinha, eu faço uma comidinha, eu faço um hambúrguer, um cachorro-quente, um petisco, e a gente é obrigado a sentar nós três. Eu posso estar com problema, eu posso estar triste, meu filho pode estar de saco cheio, mas a gente tem que sentar. Então, hoje é o Family Time, a gente vai jogar o War daqui a pouco. Então, isso é um hábito que eu desenvolvi para minha família, porque as famílias não têm tempo mais para sentar com o filho. É só cada um no seu quarto, cada um com o seu computador, cada um com a sua televisão, e as famílias não socializam mais entre si. Então, no meu outro Instagram, o que eu fiz? Eu desenvolvi o Stop, que é um jogo que todo mundo adora jogar. Ele é muito bom para o cérebro, ele desenvolve velocidade de processamento, tempo de reação, trabalha com a memória de longo prazo, de curto prazo. E o que acontece jogando Stop? Você vai socializar em família. Então, você vai colocar o pai, a mãe, os irmãos, todo mundo com um momento saudável, um momento de harmonia, um momento de socialização. As famílias não têm mais isso. E você não Na sabe minha onde se infância, a gente jogava muito stop. A gente reunia não só pai e filhos, reunia os tios, primos. Era uma verdadeira festa, assim. Era mais de uma 20, 30 delícia, né? pessoas, às vezes, jogando stop. E era gargalhada. Uma É delícia. muito divertido, Então, e porque aí surge nome que nunca não é. existiu, Não, e né? é uma delícia, porque aí um faz coisa que não pode, a gente dá risada. É... Aí meu marido é distraído, ele é o pivô da nossa risada. Enfim, Ah, o Alexandre. bom, você conhece, você sabe. Aí o que acontece? Eu criei o que eles estão falando, era muito bom mesmo, falando do estoque. É, Então, e aí eu criei, eu disponibilizei para as pessoas baixarem e imprimirem. Você não tem noção quantas pessoas fizeram e quantas pessoas me deram retorno. Dri, está sendo uma delícia. Então, eu acho que essa pandemia vai mudar, já mudou a humanidade, as pessoas estão com medo da vida, o que eu preciso para ser feliz? Então, assim, não adianta eu ter uma BMW na minha garagem ou eu andar de ônibus, está todo mundo na mesma, meu amigo. Não adianta você ter uma bolsa da Louis Vuitton ou uma bolsa da Marisa, que ninguém está usando, meu amor, está todo mundo igual. Então, as pessoas estão repensando na vida. Quem, por exemplo, as pessoas com mais posse, eu vi alguns amigos meus que as funcionárias estão indo trabalhar, sendo que não era para ir trabalhar, né? Muitas funcionárias deveriam ficar em casa, porque os filhos não estão indo para a creche, quem vai cuidar dessas crianças? As crianças estão a Deus dará. exatamente. Então, elas deveriam estar em casa. É aí que está o problema, muitas vezes, de crianças em idade escolar que precisam fazer esse acesso no EAD e a mãe ou o pai não está em casa para auxiliar. Para poder ajudar. Porque Está trabalhando. a criança de 6 anos não consegue, a não ser que seja um gênio, não consegue ligar um computador, entrar com o número de RA, entrar certinho no site, procurar qual é o exercício do dia. É impossível. Por mais que você ensine, dê autonomia, você melhor que eu, você é especializada no tema, melhor que eu pode dizer que é impossível uma criança nessa idade fazer isso sozinha. Não vai, não vai. E aí, o que eu vejo, Daniela? Muitas amigas minhas, conhecidas, que tem funcionária para isso, para aquilo, ou que compra isso, vai para a cozinha, neném. Todo mundo tá igual agora. Então, assim, no meu outro Instagram, um monte de amiga, eu achei muito legal. Dri, que legal que você eu estava ensinando a cozinhar. Então, assim, eu mesmo não sabia fazer um monte de coisa, tô cozinhando, tô aprendendo a fazer isso. Aprendi a fazer esfirra, nunca tinha feito esfirra na minha vida. Quibe, imagina, era melhor eu ligar lá e pedir um quibe, uma esfirra. Não, eu tô tão paranoica, com medo que vai chegar a caixa e vai estar com vírus lá, e meu filho é asmático, ele pode pegar.
Então, o que eu faço? Eu estou fazendo tudo em casa. Então, eu acho que a pandemia veio para engrandecer a humanidade, para a gente parar para pensar o que eu preciso para ser feliz. E cuidar do meu filho. Eu acho que os pais têm dever de se doar e ajudar essas crianças, entendeu? Então, eles precisam realmente, criança, adolescente, que os pais ficam lá como tutor. Existem profissionais, crianças que precisam ir ao psicólogo, põe teu filho para continue ajudando o teu psicólogo que está precisando ganhar e faz isso, liga lá, sai, deixa o teu filho, mas precisa desse monitoramento dos pais. E as escolas estão se matando para tentar honrar com a parte pedagógica. Vai ficar comprometido se os pais não ficarem em cima dessas crianças para elas poderem aprender. Vai ficar comprometido. Eu acho que o maior problema foi que pegou todo mundo muito de surpresa, ninguém estava preparado, nenhuma escola tinha um plano pedagógico, tecnológico para passar para essas crianças, né? Então, até os próprios professores, acredito, têm uma certa dificuldade de criar o conteúdo da aula, né? Elaborar a aula apropriada para aquele momento, para aquele número de alunos, para determinado período. Eu estava conversando com um professor há poucos dias e ele disse, eu tenho enfrentado, eu tenho 20 anos de aula, de sala de aula, nunca tive dificuldade de sentar e projetar o estudo do dia seguinte. Hoje, eu tenho que pensar 1000 vezes em como elaborar esse estudo para atrair a atenção do meu aluno. Uhum. Porque a tecnologia, ela, querendo ou não, ela dissipa a atenção e acaba dificultando, né? O prejuízo educacional vai haver, né, Adriana? Isso é incontestável. Olha, eu tenho uma aluna, que é aluna nova, ela entrou comigo na pandemia. Então, a mãe me contratou e a gente está fazendo aula virtual. Eu nunca a vi pessoalmente. Se você visse como a aula dela está sendo tão produtiva, e é uma menina que tem déficit de atenção, mas, assim, tá muito produtiva. Por quê? Porque sou eu e ela. Então, assim, ela tem a condição financeira de manter a Adriana para poder ajudá-la. Então, assim, o que eu falo, para quem não pode ter esse suporte de um profissional acompanhando paralelamente à escola do seu filho, sente do lado do seu filho. Tente entender, tente fazer, entendeu? Em meia hora se consegue. Quando é criança é rapidinho, quando é adolescente que é mais complicado, porque aí o conteúdo vai ficando mais complicado, mas não custa. Vamos ler um capítulo de história, vamos ler sobre Napoleão Bonaparte, senta com teu filho, gente, vamos ler geografia, entendeu? Vamos fazer um resumo. Você já passou por isso, você consegue ajudar o teu filho. Agora, nas questões... Não, e como você disse, tem aplicativos, tem... Na própria Netflix, eu me surpreendi esses dias, o Caio, assistindo um programa, uma série chamada Eu e o Universo. Ai, que bonitinho. É uma série totalmente científica. Oi, Adriana? Voltou? Eu não tinha saído, saiu? Oi. Tinha saído? Tá travando. Oi? É minha internet, Daniela. Porque é muita gente fazendo live e acaba pesando um pouquinho. Então, essa série é muito interessante, Adriana, porque ela abrange não só a ciência, a área da ciência, da biologia, ela abrange tudo. E ensina com uma didática tão interessante que eu acho que é um meio de complementar aquele estudo que não tem tido hoje. Eu me impressionei no dia que eu sentei para assistir com ele, Eu e o Universo. Ele começou a me fazer umas perguntas de coisas que eu nem lembrava mais que existia. Então, mas você está direcionando o teu filho, é isso que é bacana, entendeu? Por exemplo, o meu filho que é adolescente, outra coisa que eu sempre faço com ele, vão me achar uma chata aqui, principalmente porque eu encontro o meu pessoal, então as pessoas vão ver o que eu faço. Eduardo, vamos
estudar sobre a Segunda Guerra Mundial, vamos supor, se ele está no conteúdo da Segunda Guerra Mundial, ok. O que eu faço? Pego um monte de filme no Netflix sobre a Segunda Guerra Mundial. O pianista, tá estudando sobre o capitalismo. Então, vamos estudar, pegar filme. Filme se aprende pra caramba. Tem um monte de filme. Outro dia eu assisti uma série da família britânica, da Rainha Elizabeth, nós ficamos apaixonados. Então, assim, você consegue estudar o absolutismo, a monarquia, como que vem. Então, assim, aí vê o lado humano, fora que você socializa. Quem falou saudade de você, Dri? Oi, Gibran, tudo bom, meu amor? Desculpa, Daniela. Imagina, fica à vontade. É um ex-aluno meu. Então, assim, Imagina. tem como você educar o seu filho com o conteúdo pedagógico que ele está tendo, procurando recursos. Existem muitos professores você põe no Google, no YouTube, dando aula online, explicando, tirando dúvida, entendeu? Então, assim, tem recursos. Eu acho que a tecnologia veio, vai ficar. As escolas vão usar disso como um aprendizado, os professores também. E eu estou amando agora. Eu tenho um aluno, Daniela, que ele é hiperativo, ele me deixa maluca no meu escritório. Eu tenho... E, assim, todo mundo grita, fulano, para quieto, vem aqui. Não sei o que. Ele é um terror, um pré-adolescente. E ele tem aula online comigo, você não tem noção como ele está quieto. Ele Porque é você e ele, né? É diferente, como eu disse, do professor que tem que dar atenção para 25 quadrinhos na frente dele. Agora, quando é individual, como estamos eu e você, a atenção está focada. Focada. Né? Então, assim, é totalmente diferente. Então, o meu marido, lá no meu escritório, eu tenho muito custo financeiro. Ele falou, será que não dá para você ficar só online e desmontar o escritório? Eu falei, não dá, Alexandre, porque o meu caso, eu trabalho com crianças com distúrbios e transtornos. E muitos também que eu atendo, que não tem nada, que são super bons alunos, são mães que trabalham, não tem com quem deixar o filho, e eu sou tipo uma babá de luxo. Uma tutora, né? É uma tutora. Então, é preciso esse presencial. Mas eu acho que tudo vai servir como uma lição. Mas que vai ter defasagem pedagógica, vai ter. A escola pública, principalmente da Dó, entendeu? Da escola pública. E da Dó, não da escola pública, eu tenho dó da classe mais humilde. Daqueles que não têm condições de ter, como nós, assim, acesso a uma internet, um computador. Eu coloquei um notebook só para o Caio estudar. Eu tenho condições de fazer isso, mas e aquela mãe que não tem? No próprio grupo, no nosso grupo, que são 2 primeiros anos, criou um grupo de WhatsApp unificando as turmas. No próprio grupo, quando mandavam atividades para a gente imprimir e eles fazerem impressa, tem mães que não tinham condições de imprimir a atividade. Não, eu vejo. Então, assim. Eu trabalho com a classe mais alta. Eu tenho um aluno que não tem impressora, Daniela. Tem impressora no escritório e não tem impressora em casa. Então, realmente é tudo um problema, gente. Eu acho que as pessoas vão se adaptar daqui para frente, mas humilde, as pessoas que não têm posse sempre são as mais prejudicadas. Eu ia falar rapidinho uma coisa. Está tendo uma tendência de pessoas que têm condições financeiras, que sempre estudaram em colégios muito bons, e aí eles prestam aquele vestibulinho e passam em colégio técnico. Por que eles vão fazer colégio técnico? O colégio técnico, na minha opinião, gente, ele é para quem não tem condições, talvez, de fazer uma faculdade. Então, ele garante um colégio técnico para poder trabalhar, poder se sustentar e poder pagar uma faculdade, ou para realmente ser um arrimo da família, uma ajuda na família. O que está acontecendo? Essa classe de pessoas com posse, que estudam em colégios muito bons, vão prestar o vestibulinho e estão indo para colégio técnico, tirando a oportunidade das pessoas mais humildes. Porque na hora de fazer o vestibulinho, eles vão passar, eles tiram a nota melhor do que uma pessoa que está vindo do colégio público. E aí, com essa nota, com esse colégio técnico, eles não vão trabalhar. Meu Deus, não é isso. Eles vão pegar a cota para entrar em universidades públicas. Então, mais uma vez, a pessoa que não tem condições está sendo...
Então, assim, teria que rever um monte de conteúdo. Colégio técnico público é para quem está na área, na rede pública de ensino, desde sempre. Não quem está numa escola de posse, chega no 9º ano, presta o vestibulinho e vai fazer um colégio técnico. Então, realmente está tudo muito, muito errado. Acredito eu, assim, que com essa pandemia, espero, eu vi uma frase muito interessante, que a humanidade precisa ser mais humana. Precisa. Né? Espero que com esse acontecimento muitas pessoas adquirem essa humanidade e possa ter um pouquinho de bom senso e permitir que aqueles que não têm condições assumam o seu posto, né? Por exemplo, essas vagas deveriam... Sinceramente, é uma opinião minha, sei que você é metralhada, eu sou totalmente contra cotas raciais, cotas... porque eu acho que, assim, não é a raça que vai delimitar a capacidade intelectual da pessoa. Então, e por que, por exemplo, faz cota para negro e não faz um vestibular diferente? São poucas universidades que têm. Oi? Poucas universidades que têm um vestibular adequado para quem tem dislexia. O disléxico não consegue ler texto. Para quem tem déficit de atenção, por que não é criado uma coisa correta? Porque ele está... Uma pessoa que não foi tratada ou que não teve um diagnóstico, ele tem uma perda perto de uma pessoa que não tem nada. E por que o negro? O negro não é incapaz. Entendeu? Não é o fato da cor da pele ou da raça ser, sei lá... essas cotas, não sei nem o número de cotas que existem aí, os tipos de cotas, eu sou totalmente contra. Eu acho que deveria, sim, haver uma cota destinada para aqueles que têm um déficit no aprendizado, mas em razão da falta de condições econômicas ou uma dificuldade fisiológica, né, que são essas doenças. Porque isso, dislexia, hiperatividade, nada mais é do que uma doença que precisa ser tratada e diagnosticada a tempo e ser acompanhado. Né? Por exemplo, a Facamp aqui em Campinas, ele é uma faculdade de elite, né? A mensalidade acho que é 5.000, 6.000. Quando eles entram na Facamp, Daniela, no primeiro ano, todos os cursos têm aula de matemática e de português, para igualar o nível dos alunos. Para nivelar. Para nivelar. Então, assim, todo mundo vai saber escrever um texto, e é dificílimo o português da Facamp, porque eu já dei aula particular para o pessoal do Facamp. Agora, vem na Unicamp, uma pessoa que estudou a vida inteira num colégio particular, com uma pessoa que estudou a vida inteira num colégio público, tem defasagem, gente. Eu estou falando porque eu trabalho com isso. Aí é o que os professores universitários falam, de faculdade pública. Os alunos chegam e não sabem escrever. Outro dia, eu não posso nem falar, mas uma aluna escreveu uma barbaridade, eu fiz, não dava para escrever uma palavra com essa. Alô? Oi, oi. Oi? Oi, voltou. Daniela, não quero perder a live, hein? A gente não pode chegar numa hora. Tá quase. Para a gente salvar. Enfim, eu acho que a tecnologia, ela está tentando, a gente está tentando fazer o possível para poder continuar ensinando. Eu, graças a Deus, meu atendimento está sendo individualizado, eu estou trabalhando muito mais, eu fico muito mais tempo, porque eu separei todo mundo, estou trabalhando que nem eu não trabalhava, esse estresse que eu estou tendo. Agora eu me adaptei, agora está tranquilo, e os professores, eu tenho certeza que eles estão fazendo de tudo para poder ensinar o conteúdo pedagógico. Mas eles sozinhos, eles não vão conseguir. A família precisa participar. Então, assim, para a gente finalizar aqui, você poder curtir os meninos e eu também aqui terminar minha noite de mãe, o que você aconselharia para esses pais que têm maior dificuldade, que não têm as condições de ter uma pessoa como você, ou eles mesmos acompanharem os filhos,
como eles poderiam lidar melhor com isso para ajudar um pouco o filho nesse momento. Porque o ano letivo já está perdido. Isso é fato e já existe discussões para cancelamento do ano letivo, né? Não sei, talvez acredito que seja uma grande hipótese que isso aconteça. Então, assim, para ajudar esse filho a não ficar tão perdido no mundo, Então, né? eu acho para assim, facilitar. Sente do lado do seu filho, veja o conteúdo que ele aprendeu, entendeu? Tente ajudar o teu filho. Você não sabe a matéria? Põe no YouTube, gente. Tem professor dando aula online. Só o fato do pai sentar do lado... Oi? O filho vai... Voltou. Oi? É o pequenininho aqui. Ele já vai saber que ele tem que ter responsabilidade. O filho tem que ter compromisso. Ai, lindo. Então, eu acho que os pais têm que ter o papel de pai. Sentar do lado, motivar e cobrar do filho. Ver se você fez a tarefa. O que você tinha de lição? Os pais têm que participar da atividade pedagógica. Se não tem condições de ter acesso à tecnologia, existem as bancas de jornais, apesar que estão em extinção, né? Existem algumas revistinhas que ajudam bastante no desenvolvimento pedagógico. Revistinha da Mônica, gibi, tem alguns caderninhos que ensinam caligrafia. Então, assim, tentar... Jogo da memória, pintura, usa guache, isso para criança. Vai jogar uma bola, você trabalhar bola, jogar bola, desenvolve psicomotricidade. Então, assim, se não tem acesso a nada, que não é o nosso caso, que quem está assistindo tem, eu acho assim, tem muito recurso. E se você tem acesso, sente do lado do seu filho e ajude o seu filho a criar responsabilidade, comprometimento e cobre o seu filho a fazer as atividades. Caio, leva ele. Oi, oi. Oi, voltou. Daniela, voltou. Aí a live, vamos terminar? Então, vamos encerrar. Gente, muito obrigada. Obrigada, Adri. Boa noite. Eu espero que o pessoal tenha curtido. Olha, você pode compartilhar no Planner Dromos, que todos os meus seguidores estão vindo aqui. Cadê a live? Cadê a live? A pessoa entrou no lugar errado. Você entrou errado, que a gente divulgou lá. Eu compartilho lá. Tá, obrigada, bom, gente. Ótimo final de semana. Beijo, Dri. Obrigada. Até mais. Tchau. Até. Tchau.